A RA SIC Caxias do Sul, edição da segunda-feira, 18 de novembro, contou com a presença de palestrantes da entidade empresarial. Os diretores de Planejamento, Economia e Estatística da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul utilizaram o espaço da RA SIC para tratar sobre a economia no município, com o tema Caxias do Sul, uma análise dos desafios e das virtudes locais. Juarez Pitinini e Marcos Rossi Victorassi explanaram aos convidados a tradicional reunião almoço da entidade empresarial sobre a economia e o seu comportamento. Coube a Juarez Pitinini apresentar um cenário da economia no âmbito nacional e internacional, enquanto que Marcos Rossi Victorassi se ateve aos números econômicos locais. Durante a entrevista coletiva à imprensa, Juarez e Marcos voltaram a reforçar que muito da economia do Brasil depende do próprio Brasil. Bom, Thales, eu tenho dito sempre, tá? Muito das coisas do Brasil depende do Brasil. A gente, evidentemente, está inserido no contexto global, a gente tem efeitos, principalmente os negativos do efeito global, de uma situação dessa rearranjo, digamos, geopolítico, mas o desafio nosso é a gente fazer o dever de casa. Como eu falei aqui, nós temos desafios fiscais, principalmente fiscais, e reformas importantes que elas estão andando muito devagar. No início do ano a gente imaginava que a reforma tributária aconteceria esse ano. A gente já está no final de novembro, entrando para dezembro, e tem muitas discussões ainda acontecendo, e é importante que aconteçam as discussões da reforma tributária. É uma reforma muito complexa, porque nós temos um sistema tributário extremamente complexo. Então a gente precisa ter as discussões necessárias para que essa reforma ela venha para nos ajudar. Mas eu sempre tenho dito ao longo dos tempos de que antes da reforma tributária, nós deveríamos ter feito a reforma administrativa, que é para reordenar o nosso gasto público, redimensionar o gasto público, proporcional ao tamanho da nossa economia atual. Se no futuro a gente dobrar o tamanho da economia, a gente pode ter um gasto público maior, visando apoio social, etc. Mas nesse momento a gente está numa situação muito fragilizada, com contas públicas desorganizadas, muito gasto, e isso se reflete em taxa de juros mais elevada para rolar uma dívida pública crescente. Com taxa de juros mais elevadas a gente tem custos da produção no Brasil maiores, então a gente perde aquilo que a gente poderia ter uma dinâmica que nos levasse a economia para frente. O Brasil é um país rico, fez algumas reformas de 2017 para cá, mas a gente precisa continuar com reformas que aliviam um pouco o peso do Estado e a regulação excessiva. Então a gente precisa cuidar. Essa questão, por exemplo, das questões do 6x1, etc., alguns países adotam um período de trabalho menor, mas eles estão num nível de produtividade muito superior ao nosso. Uma economia muito mais desenvolvida que o nosso. A gente precisa primeiro evoluir a economia, aumentar a nossa produtividade, melhorar a qualidade da nossa produção e aí sim olhar para isso, que aí faz sentido, faz todo sentido. Queria fazer uma pergunta agora para o diretor Marcos. O senhor citou uma questão bastante significativa, que é o custo de Caxias do Sul na área logística. Queria saber o que está por trás desse custo bastante elevado, até em comparação com outras esferas, né? E como reverter esse cenário, claro, também tendo no horizonte, né, o Porto Meridional de Arroio do Sal e também o aeroporto de Vila Oliva. A gente viu esse ano, né, com a situação climática, as enchentes, o quanto Caxias é importante para o estado. E a gente ficou aqui um período quase que desconectado do resto do Brasil, aqui com dificuldades nas estradas, ao mesmo tempo que Caxias foi a forma que foi buscado, porque seria o aeroporto, o segundo aeroporto do estado, e a gente tinha aqui uma dificuldade do nosso aeroporto, o tamanho do aeroporto. Então a gente tem aí aeroporto que poderia, para a cidade do tamanho de Caxias, ter uma capacidade de carga e de voos maior do que tem. A gente tem estradas para chegar na nossa capital e para chegar no litoral, que é onde a gente vai ter a implantação do porto. Não são estradas duplicadas, então isso tudo geram custos e que precisa ser pago pelos empresários. São as empresas que estão pagando esse custo.
quando a gente tem empresas se instalando em Santa Catarina, é porque Santa Catarina fez o dever de casa, cresceu estradas, teve investimentos e o Rio Grande do Sul não fez. Então o Rio Grande do Sul precisa fazer o seu dever de casa, Caxias do Sul precisa buscar esses investimentos em estradas. O porto é importante, o aeroporto de Vila Livre é importante, mas o nosso aeroporto atual também é importante para manter a cidade funcionando. Temos um volume de negócios em Caxias do Sul que é maior do que o volume de negócios em Florianópolis, por exemplo, mas o aeroporto de Caxias do Sul, se comparar com o aeroporto de Florianópolis, é extremamente... não tem como comparar, né? Então, e o PIB de Caxias ele é maior que o PIB de Florianópolis. A população de Florianópolis é um pouco maior que a de Caxias, mas a geração de recursos em Caxias é maior que em Florianópolis. E como é que a gente não tem estradas, como é que a gente não tem aeroporto? Tudo isso gera custo para as empresas. Então, talvez isso gere com que as empresas não voltem para Caxias do Sul e vão se instalar em outros estados. Essa é a dificuldade que a gente enfrenta de trazer novos negócios para Caxias. Marcos, apesar de tudo, a economia de Caxias do Sul não vai bem, apesar de tudo isso. A questão da matriz econômica, esse custo de produção elevado está envelhecendo a matriz econômica da cidade? Eu acho que a matriz econômica de Caxias ela tem uma tendência de envelhecer. Eu acho que a gente tem que buscar novas oportunidades, sim. O mercado está mudando, a gente vê que isso está mudando em todos os lugares. Outras regiões foram mais rápidas em buscar alternativas, Caxias não. Caxias tem um potencial industrial muito grande, sim. Eu acho que tem espaço ainda para crescer a indústria em Caxias, mas diversificar a matriz econômica é importante, sem dúvida. Novos negócios estão surgindo e a gente tem que ser atrativo para novos negócios aqui em Caxias também. Eu acho que foi feito, né? A própria criação do Hélice, a criação dos hubs de inovação mudou um pouco essa dinâmica. Mas não tem dúvida, isso não quer dizer que a gente resolveu o nosso problema, tá? E é importante que a gente frise. Algumas coisas boas aconteceram. A concessão das rodovias aqui no estado, aqui na nossa serra, elas nos ajudaram muito, especialmente após as enchentes. Eu fico imaginando se não fossem as concessões, como é que estariam nossas rodovias. Então, algo que a gente precisa fazer, estados como São Paulo fazem, é permitir aí o poder público, na regulação, permitir que haja investimentos privados, pode ser investimentos público-privados, para acelerar o desenvolvimento da infraestrutura que é carente hoje. Então nós temos uma infraestrutura carente, mas é uma grande oportunidade. Se a gente equacionar a questão do custo da infraestrutura, Caxias cresce ainda mais. O aeroporto, por exemplo, para a gente atrair executivos e empresas de relevância multinacional e brasileira, a gente precisa de um aeroporto minimamente que funcione na maior parte do tempo do ano. Ele não pode funcionar só nos meses de verão e primavera. Ele tem que funcionar minimamente o ano todo. Então, rodovias, o aeroporto e conexão com os portos, e aí o porto lá de Arroio do Sal é uma grande iniciativa, é uma grande perspectiva favorável. Isso vai nos ajudar sobremaneira para tirar um pouco daquilo que o Caxias tem pesando em relação ao Brasil, que é o custo de infraestrutura. As reformas administrativas e mesmo tributárias, quais são as perspectivas? Depende muito do Executivo e também do Congresso Nacional. Tem algumas perspectivas positivas? Com base nas falas do próprio Executivo, não tem muita perspectiva. Tem uma proposta de reforma administrativa no Congresso, na Câmara. Já tem algumas sinalizações, a gente ouviu já o presidente da Câmara falando que deve andar. A gente espera que ande. Eu não sei se vai andar agora com essa situação atual, talvez ela fique um pouco mais para frente, mas ela não pode sair do nosso radar. E outra coisa que a gente sabe que a reforma tributária, a gente espera que ela pelo menos simplifique. E que ela não vai reduzir carga tributária nesse momento, infelizmente. Mas é importante mirar na reforma administrativa para, na medida em que for possível, reduzir a carga tributária após a reforma, tanto a tributária como a administrativa, para pelo menos uma redução. Nós temos uma carga tributária das mais elevadas do mundo. A nossa carga tributária ela é quase 35%, às vezes, dependendo a métrica, até um pouco mais. Nós deveríamos ter uma carga tributária de no máximo 25%. Se a gente conseguir reduzir, a gente vai ter com certeza uma força da economia muito maior e com reflexo para todos, né? Todas as pessoas e questões de emprego, renda e uma qualidade de vida muito melhor. A RA SIC Caxias do Sul ocorre sempre às segundas-feiras ao meio-dia no restaurante Sica, da Câmara de Indústria, Comércio e Serviços do município. Do jornalismo da TV Serra, repórter Leandro Adamati.